Olá, criptomaníacos! Eu entro diariamente em portais de notícia para me atualizar sobre o que está acontecendo no setor de criptomoedas. Mas nas últimas 2 semanas eu fiquei assustado com o número de matérias cobrindo possíveis golpes, fraudes, pirâmides financeiras, utilizando como pano de fundo as criptomoedas. Infelizmente, é algo que está se alastrando e ganhando mais adoção do que as próprias criptomoedas. Então, no vídeo de hoje, a gente vai discutir formas de se prevenir desses golpes que ficam cada vez mais comuns nesse mercado. Eu sempre desconfiei que as pessoas que entram para esses esquemas de pirâmide, que oferecem retornos absurdos ou mesmo retorno garantido, soubessem que se trata de um esquema de pirâmide, que essas pessoas entram sabendo que aquilo tem um prazo de validade, que uma hora a casa vai cair e que mesmo assim elas fazem parte disso. Então não tinha pena nenhuma dessas pessoas. Eu ainda acho que uma parcela da população faz isso intencionalmente. Mas ontem eu tive uma reunião com a Coinex, como eu tenho sempre, né, a patrocinadora aqui do canal, não é à toa que eu estou usando essa camiseta, e busquei algumas informações ligadas a esses clientes que fazem parte desses esquemas, que caem nesses golpes. E a informação que eu tive é que muitos deles realmente entram por inocência, né? Boa parcela dos clientes que estão hoje dentro de corretoras brasileiras, eles estão nas corretoras para pegar o Bitcoin ali e enviar para dentro dessas empresas golpistas. Eles são convencidos por anúncios na TV aberta ou por pessoas famosas que falam sobre esses projetos e embarcam dentro desses golpes. Esses esquemas de pirâmide prejudicam todo o setor, já que acaba com a reputação das criptomoedas e afetam, por exemplo, a clientela das corretoras. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui em parceria com a Coinex para buscar esses dados dentro da corretora, identificando quais são os maiores riscos atualmente e como que a gente pode se prevenir dos golpes. É cada vez mais comum a gente encontrar ofertas irresistíveis de investimento, que trazem retorno muito acima da média ou mesmo retorno garantido. Quase sempre essas ofertas são ligadas a setores que as pessoas têm pouquíssimo conhecimento. E é fácil a gente entender por que isso acontece. Imagine que alguém chegue para você para te fazer uma oferta imperdível. A pessoa chega e fala, com R$100 você compra um iPhone. Você vai acreditar? Claro que não. Você tem conhecimento de que não existe forma de um iPhone novo custar R$100. Mas e se essa pessoa chegar para você falando que com esses R$100 você pode fazer um investimento numa empresa de telefonia em VoIP que traz retorno de 10% ao mês? Bom, aí você vai ficar na dúvida. Por quê? Porque você não sabe nem o que é telefonia em VoIP, não entende direito sobre esse mercado, vai que é possível ter esse retorno com esse investimento. Você fica na dúvida e é muito mais fácil te convencer. Foi assim que a Telex Free se tornou um dos maiores esquemas de pirâmide aqui do Brasil. Eles pegaram algo novo, que era ligação telefônica via internet, que poucas pessoas conheciam, e se aproveitaram dessa ignorância da população sobre esse tema para atrair uma multidão. Hoje em dia, ligações por internet já se tornaram populares e esses golpistas buscam outros setores para usar essa mesma estratégia. E o setor mais utilizado atualmente é justamente criptomoedas. Basta você digitar aí no Google pirâmides financeiras que você vai ver que o quarto resultado que aparece é pirâmides financeiras Bitcoin. Os bandidos usam Bitcoin como pano de fundo para os seus esquemas, porque em geral o que o povão escutou falar sobre Bitcoin é de que fulano investiu tanto em Bitcoin e ficou milionário em pouco tempo. E a pessoa não sabe o que é Bitcoin, como funciona Bitcoin, para que serve Bitcoin, só sabe que é uma coisa que você coloca dinheiro e dá para ficar rico rápido. E essa é a isca perfeita para golpistas, um produto desconhecido e que está associado a ganho financeiro rápido. Costumam dizer por aí que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas não é isso que a gente vê aqui no setor de criptomoedas. O percentual de lucro parece ser o único critério que essas pessoas avaliam na hora de fazer um investimento. Se uma empresa oferece 10% ao mês e outra oferece 1% ao mês, a grande maioria vai para essa empresa que oferece 10% ao mês, independente dela não comprovar absolutamente nada sobre como ela consegue um rendimento como esse.
E o argumento de quem entra no esquema é sempre o mesmo. Tá me pagando, então é coisa séria. A pessoa entende que se está recebendo dinheiro daquela empresa é porque aquela empresa é séria, não está dando golpe nela. Quando, na verdade, esse pagamento que a empresa está fazendo é isca para que você comente sobre essa empresa para outras pessoas, trazendo mais pessoas para dentro do esquema. Vocês percebem que mudou um pouco a estratégia. Antigamente, os esquemas de pirâmide obrigavam que as pessoas trouxessem mais e mais pessoas para dentro da empresa. Só que isso ficou batido. Hoje todo mundo sabe que empresa que obriga a fazer isso é uma empresa que é pirâmide. Então eles mudaram um pouco o conceito. Hoje eles fazem realmente pagamentos, né? Eles dão dinheiro de volta para a pessoa para convencê-lo de que é sério e naturalmente essa pessoa acaba divulgando esses ganhos para outras pessoas, para amigos, para familiares, e essas pessoas acabam também migrando para dentro do esquema. Vamos supor que você coloque R$1.000 numa empresa que te promete 10% de lucro ao mês. Então, todo mês, os caras têm que te dar R$100. Você começa meio desconfiado, mas passa o primeiro mês, eles te depositam R$100 na conta. Passa o segundo mês, eles te depositam mais R$100 na conta. Agora você começa a ganhar confiança com relação àquele negócio. E aí você comenta com seus amigos, com seus familiares. Pô, eu tô num negócio aí que tá dando 10% todo mês, pagando certinho. O que vai acontecer? Você não obrigou ninguém a fazer parte daquele esquema, mas a pessoa vai crescer o olho, ela vai falar, pô, por que eu estou ganhando ali 10% ao ano no banco se eu posso ganhar 10% ao mês e enriquecer muito mais rápido? Não demora muito e mais dois colocaram lá R$1.000 naquela empresa para investir. Então faz o cálculo comigo. Em 2 meses de operação, aquela empresa te pagou R$200, 100 por mês, mas recebeu de você R$1.000 e agora mais R$1.000 de 2 pessoas que você trouxe. No total, a empresa recebeu R$3.000 e pagou R$200. Note que eles não precisaram investir em absolutamente nada. Eles simplesmente ganharam esses R$3.000 só ali no boca a boca, né, na divulgação da empresa, e estão pagando as pessoas com o dinheiro que receberam. Eles vão continuar te pagando R$100 e pagando R$100 para os seus 2 amigos. Agora eles têm uma saída de R$300, mas tem 3 pessoas divulgando os ganhos com essa empresa e vão trazer mais e mais pessoas. Isso costuma seguir por vários meses ou até mesmo alguns anos, até que o número de saques comece a ficar maior do que o número de pessoas que estão entrando para dentro desse negócio. É nessa hora que a pirâmide começa a cair e aí os donos desaparecem com dinheiro e não pagam mais ninguém. No final, entre 80% e 90% das pessoas que colocaram dinheiro nisso vão acabar perdendo dinheiro e vão associar essas perdas àquilo que foi utilizado como pano de fundo. No nosso caso aqui, criptomoedas. As pessoas vão pegar a raiva de Bitcoin, pegar a raiva de criptomoeda, sendo que elas não têm nada a ver com esse golpe que as pessoas sofreram. Nunca foi utilizado, nunca foi comprado Bitcoin por essas empresas. Elas usaram aquilo somente como pano de fundo. O Bitcoin é usado como isca para atrair gente inocente. E no final das contas, quem leva a culpa é o Bitcoin. Isso acaba atrasando a adoção de criptomoedas e é péssimo para o nosso setor. Na hora que você coloca seu dinheiro num esquema como esse, pouco importa se estão te pagando ou não. O que importa é que o dinheiro que você está recebendo é fruto de crime. Você está fazendo parte de um esquema criminoso e que contribui para que criptomoedas sejam criminalizadas pelo Estado. Os políticos ignorantes vão associar o crime à ferramenta e não ao criminoso. Vão falar que o problema é a criptomoeda e não quem dá golpe usando criptomoeda como argumento. Mas qual é a forma de você identificar esse tipo de esquema e evitar cair em golpes ou em pirâmides? Primeiro ponto e o mais básico de todos, a empresa te garantiu lucro? Se ela te garantiu, corre porque é golpe. Quanto maior o retorno, maior o risco associado. Não existe lucro garantido. Segundo ponto, a empresa utiliza nomes pouco compreendidos pelas pessoas, como, por exemplo, Forex, trading, arbitragem, mineração em nuvem e tantas outras coisas assim. Se ela usa, liga o alerta na sua cabeça, liga uma sirene na sua cabeça. Porque, como eu falei para vocês, os golpistas utilizam essa estratégia de pegar nomes pouco entendidos, né, pouco compreendidos pelas pessoas, para conseguir te vender uma coisa sem que você consiga avaliar o risco. A empresa te prometeu lucro alto? Se te prometeu, provavelmente é golpe.
Pense por um segundo, quanto você consegue tirar aí no mercado fazendo uma aplicação numa renda fixa, como por exemplo um CDB de um banco? Você consegue tirar em torno de 6, 7% ao ano, tá? Ao ano, 6, 7% ao ano. Então como que uma empresa te oferece 10%, 15% em um mês? Se ela te dá esse retorno, ela precisa investir esse capital em algum local para ter esse retorno. Onde é feito esse investimento? Que tipo de investimento extraordinário é esse que permite um retorno desse de forma contínua? Porque não é um mês só que ela vai conseguir 10%. Ela está falando que vai conseguir isso todos os meses de operação. Isso é completamente impossível. Faz o cálculo usando juros compostos desse retorno que a empresa te prometeu. Então, se ela te prometeu 15% ao mês, coloca lá R$1.000 e faz essa multiplicação com juros compostos ao longo de 5 anos para ver quanto você receberia ao final desse período. Agora multiplica isso que você ganhou por todos os clientes dessa empresa, milhares de clientes dessa empresa. É impossível. Não vai ter nem dinheiro no mundo para cobrir tantos multimilionários em uma só empresa. Não tem como ter um retorno como esse de forma contínua. Então, é golpe. A empresa e os seus responsáveis usam carros, viagens e joias para mostrar que tiveram sucesso na vida? Se sim, pula fora. Porque empresa séria não precisa desse tipo de artifício para mostrar que tem resultado. Eles usam balanços patrimoniais, utilizam auditoria para comprovar os resultados que tiveram. Eles não precisam ficar mostrando jatinho de luxo, carro, viagem, joia, nada disso. Então, se uma empresa utiliza desse artifício, é porque ela não é uma empresa séria e você deveria pular fora. A empresa utiliza a imagem de pessoas famosas para tentar vender o seu produto? Desconfie. Não caia na falácia do apelo à autoridade. Basta você lembrar que vários golpes lá no passado já utilizaram a imagem de pessoas famosas que tinham reputação. Por exemplo, aquele esquema de pirâmide conhecido como boi gordo utilizava a imagem do Antônio Fagundes. Quem desconfiaria do Antônio Fagundes, aí um ator global, conhecido e tal? E era um golpe. Mesma coisa recentemente, a gente viu aquele escândalo com a Friboi e quem fazia o anúncio da Friboi? Era o Tony Ramos. Mesmo caso. Então não é porque aparece um artista famoso ou um apresentador falando bem de um projeto ou de alguma coisa que aquilo é sério, que aquilo deve ser levado a sério. O cara está recebendo dinheiro para falar sobre aquilo. Desconfie, não cai nessa. Analise sempre o argumento e não a pessoa que está falando. Um erro comum é as pessoas darem mais crédito para algo que sai da boca de um presidente da República, de um político, do Papa ou de algum doutor do que de uma pessoa simples, desconhecida. Quando pouco importa quem está falando. O que interessa é o argumento. Analise sempre o argumento. O argumento que sai da boca de alguém, independente de quem seja essa pessoa, pode ser um argumento certo ou um argumento errado. É a lógica, é a razão que deve mandar, e não o nome da pessoa ou a importância do cargo da pessoa. Por exemplo, pessoas que gostam de um político, votaram em determinado político, apoiam tudo o que ele fala, independente de qual é a mensagem que ele está passando. Você está terceirizando a sua razão, a sua lógica, para uma outra pessoa. Então, o que ele falar, eu concordo, independente de qual seja o argumento. Use a internet a seu favor. Pegue o nome da empresa, joga no Google, pega o CNPJ que você vai encontrar e aí pesquise pelo CNPJ dessa empresa. Veja o que você encontra. Tem processo contra a empresa? Tem alguma informação perigosa, suspeita relacionada a essa empresa? Ou você nem mesmo encontrou o CNPJ? Se você não encontrou o CNPJ da empresa, pula fora na hora. Agora, se você encontrou, faz uma busca básica sobre o que tem ligado a esse CNPJ. Pega o nome dos executivos dessa empresa e pesquise no Google. Tem algum processo contra eles? Alguma coisa suspeita ligada ao nome desses executivos? Consulte também o nome dessa empresa no Reclame Aqui, para você ver que tipo de reclamação essa empresa está recebendo. Tem muita reclamação? Essas reclamações são solucionadas ou não? E aí você consegue avaliar se é uma empresa séria ou não e pula fora se for o caso. Por fim, não acredite em perfis de rede social nem em e-mail que você recebe. Empresas sérias e pessoas conhecidas não vão te procurar pedindo dinheiro. Se isso acontecer, pode ter certeza que é golpe. Vejam aí, por exemplo, golpes usando o nome da Coinext no Facebook. São robôs que acessam os comentários das postagens e colocam ali textos aleatórios falando sobre rendimentos fantásticos e que passam um endereço qualquer para você fazer um depósito de Bitcoin. Esse endereço nada tem a ver com a empresa, mas algumas pessoas acabam sendo enganadas pelos perfis falsos.
Sempre que você tiver alguma dúvida ou precisar fazer algum pagamento, procure pelo site oficial dessa empresa. Vai ter o campo de contato e lá você vai encontrar o e-mail ou o telefone dessa empresa para você tirar suas dúvidas, fazer seu pagamento, enfim. Não faça qualquer pagamento por outros canais, rede social, e-mail, nada disso, sempre pela página oficial da empresa. Essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês hoje. Infelizmente, esse tipo de prática está se proliferando e é culpa dos investidores. As pessoas colocam dinheiro nessas empresas que oferecem lucros absurdos, lucros extraordinários e incentivam esse tipo de atitude, esse tipo de golpe, ao invés de colocarem dinheiro em empresas sérias, em empresas que tenham responsabilidade, oferecendo ali um retorno possível e que falam que pode ter lucro, pode ter prejuízo, enfim, o que acontece realmente no mercado. Então, não incentive esse tipo de coisa. E não vai chorar para o Estado, porque o Estado não vai solucionar isso. Ele não vai te devolver o teu dinheiro e ainda vai querer criminalizar criptomoedas, não resolvendo nada do problema. Então, a forma de solucionar isso é ganhando conhecimento, é estudando e não acreditando no primeiro que te oferece lucro exorbitante. Se quiserem mais informações como essas, vocês encontram o site da Criptomaníacos e da Coinext na descrição aqui do vídeo. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.